Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Rodrigues e no videocast de hoje nós vamos falar um pouco sobre a gestão de riscos e a gestão de crises na ótica hospitalar. E como convidado, nós trouxemos o Renato Freitas Reis, que tem formação em administração pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, a UNIPEM, em 2003, e MBA em gestão hospitalar na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, ESP-MG, em 2007, e atualmente ele atua como administrador-geral da Conferência São José do Havaí, no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, Rio de Janeiro, desde 2018. Então, Renato, se apresente um pouco, conte para nós quem é você. Muito bem. Boa noite a todos. Eu cumprimento a professora Eliana e a parabenizo por esse importante projeto, que é o projeto integrador do Centro Universitário de Sete Lagoas. Eu sempre me orgulho, né, de um dia ter sido aluno e retornando agora ao Centro Universitário, por ser uma instituição centenária, né? A história do Centro Universitário, do Unifem, se confunde um pouco também com a história da própria cidade de Sete Lagoas, uma instituição que sempre formou profissionais gabaritados e que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento econômico e para a prosperidade de Sete Lagoas, do estado de Minas Gerais e, quiçá, do nosso país. Desde 2018, eu, através da minha empresa de consultoria, sou sócio de uma empresa de consultoria de gestão hospitalar. Nós assumimos a gestão do Hospital São José do Havaí, aqui em Itaperuna. É uma instituição filantrópica, quase centenária. Nós completamos 96 anos em 2021, né? E é um hospital de grande porte, de alta complexidade, quase 400 leitos. Realizamos transplantes, cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas. Somos também uma instituição voltada ao tratamento do câncer. Fazemos terapia renal substitutiva, enfim, radioterapia. Somos maternidade também ao mesmo tempo. Temos um grande ambulatório. Então, o hospital atua desde a atenção primária, né, a atenção básica, dentro de uma consulta, em um ambulatório, até mesmo um transplante renal, um transplante de fígado, em um centro cirúrgico de altíssima complexidade. E sobre você, comente um pouco sobre você. Quem é Renato de Freitas? Bom, eu sou natural de Santana de Pirapama, uma cidade bem próxima a Sete Lagoas, fica a 60 quilômetros, e a pandemia me fez repensar, né, e talvez fortalecer esse sentimento, né, de um dia ter escolhido a profissão de administrador, ou quem sabe ter nascido administrador. A pandemia me fez refletir muito sobre isso, aumentou muito a minha empatia sobre o ser humano. E em 2000 ou 2001, eu escolhi o Centro Universitário, né, a Fundação Educacional Monsenhor Messias, assim era chamada à época, né, para eu ingressar nesse curso de administração. Tão logo eu ingressei nesse curso, eu comecei a trabalhar na AVG Siderurgia, é uma das principais siderúrgicas que nós temos aí em Sete Lagoas. De lá, eu já saí e me ingressei no Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Isso ocorreu em 2003, se não me falhe a memória. Por lá, eu fiquei durante 10 anos, trabalhei em diversas áreas, fui gerente financeiro, gerente administrativo, gerente de suprimentos, trabalhei também no então plano de saúde, né, que o hospital tinha à época, o Planseg. O Planseg foi incorporado pela Unimed alguns anos depois, e eu fiquei no Hospital Nossa Senhora das Graças até meados de 2010, 2011. Depois disso, eu comecei a empreender, né? Eu tive alguns negócios próprios. Eu trouxe para Sete Lagoas a Divulga Pão,
era uma franquia de publicidade em saquinhos de pão, né? Não sei se alguns de vocês conhecem, eu também não sei se tem alguma empresa atuando nesse mercado hoje em Sete Lagoas. Em seguida, eu fui sócio de uma funerária aí em Sete Lagoas também, e depois disso eu fiz a aquisição de um centro de imagens, uma empresa terceirizada do Hospital Unimed Sete Lagoas. Ele funcionava ali no centro, na rua Nestor Fosco, se não me falha a memória. E por lá eu fiquei aproximadamente 6 anos, né, atuando dentro desse centro de imagens. Nós comercializávamos, né, ou prestávamos serviços de raio-x, de ultrassonografia, tomografia, e funcionávamos 24 horas, atendendo aos clientes, aos pacientes do hospital da Unimed, e a clientela externa também, aquela demanda espontânea que nos procurava externamente. Posteriormente, eu me associei à M-Meister Consultoria em gestão hospitalar e também de universidades. É uma empresa oriunda do Rio Grande do Sul, né? Foi durante o trabalho que nós fizemos no Hospital Nossa Senhora das Graças que o diretor dessa consultoria, o Rodrigo Meister, que ele teve contato comigo à época, e depois desse longo tempo, né, de empreendimentos, de negócios próprios, o Rodrigo fez o contato e me convidou para me associar à consultoria M-Meister. E já tem um bom tempo, né, que eu estou associado a essa empresa. Nós temos hoje mais de 20 hospitais, clientes da nossa consultoria. Eu sou fixo, né, eu fico em Itaperuna, é um hospital de grande porte, é um projeto imenso, desafiador, e eu sou um consultor fixo desta instituição. Certo. Então, para contextualizar um pouco, gestão de crise é a análise das ações que devem ser adotadas em momentos de crise para minimizar os impactos negativos e identificar as oportunidades de melhorar a imagem ou os resultados financeiros da instituição. E também, gestão de riscos, ela antecede a gestão de crise, ou seja, ela é o processo de identificar, classificar os cenários ou as ocasiões que podem se transformar em uma crise ou estimular outros fatores a se tornarem uma. Então, vamos começar. Na área hospitalar, como é que você lida, como é que é um plano de ação a respeito da gestão de risco e da gestão de crise? Bem, eu vou dar um passo atrás para contextualizar e para depois chegarmos a esse ponto, né, a essa página. Nós temos hoje um país que eu acho que ele precisa repensar, né, seriamente sobre o que o Brasil deseja ser, né? Eu acho que eu não estou fazendo nenhuma crítica e nem pretendo também jogar confetes neste ou naquele governo, né? Que isso fique bem claro. O discurso não é ideológico e sim acadêmico, e se trata de uma ciência que é a administração. Mas o Brasil ele precisa entrar de novo no curso, né? E repensar sobre a perspectiva, sobre a consciência estratégica, né, de que país nós queremos ser, sob o ponto de vista, especialmente das tecnologias que nós, brasileiros, precisamos no dia a dia, né? Ninguém precisa se preparar todos os dias, né? Nenhuma empresa precisa se preparar todos os dias para enfrentar uma pandemia, qualquer que seja ela. Mas é importante assumir algumas vulnerabilidades, né, que o país possui e de longa data, né, e reunir aí o grupo de profissionais, o grupo de especialistas competentes que o país tem já também de longa data, elaborar um plano estratégico e, de fato, implementar isso, né? Se a nossa área de saúde, se a indústria farmacêutica, se a área de pesquisa e inovação, né, a ciência que se produz no nosso Brasil tivesse tido pelo menos metade, né, dos incentivos que a indústria
automobilística teve ao longo dos 20, 25 anos, né? Certamente, eu ouso afirmar que, ao invés de comprar todas essas matérias-primas, todos esses equipamentos, né, que o Brasil teve que comprar a preço de ouro, né, durante a pandemia, o Brasil teria sido, de fato, o grande exportador de matéria-prima, o grande exportador de insumos para todos os demais países, né? Eu acredito que, antes mesmo de pensarmos em gestão de crise, em pensarmos em gestão de risco, fica aí essa reflexão para todos vocês que estão ouvindo e que um dia almejam, né, ingressar no mundo político, na carreira política, que vocês pensem nisso, né? Acho que chegou a hora, de fato, de repensar o projeto Brasil. Não dá para ser, né, ser o líder de produtor de soja, de grãos, para o resto da vida. Isso é importante, é óbvio, nos trouxe até aqui. Nós estamos no século XXI, né? Isso nos trouxe até o século XXI. Mas e a partir de agora? Não é? Investir em indústria automobilística é essencial, é importante, mas existem tantas outras áreas, né? Eu que estou na área da saúde, eu pude acompanhar de perto grandes cientistas, grandes nomes brasileiros, né, que se formaram em instituições nacionais, né, de renome, mas que não estavam trabalhando em hospitais, em institutos de pesquisa nacionais. Eles estavam lá fora, eles comentavam a pandemia lá de fora, né, dentro de instituições dentro da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, mas são brasileiros. Então, eles participaram ativamente no enfrentamento de uma pandemia, de uma calamidade pública de importância internacional, mas não estavam aqui, né, dentro da nossa nação, defendendo as linhas nacionais, por falta de incentivo, né? Não precisa pegar o PIB brasileiro todo e investir, né, oferecer bolsas milionárias para essas pessoas. Não é necessário, mas é muito necessário, sim, repensar o projeto estratégico de país. Então, fica essa reflexão e fazendo essa transição para a nossa realidade, né, o nosso hospital, nós entramos em 2020 dentro de uma agenda de transformação tecnológica, digital e de infraestrutura muito forte, né? Nenhuma instituição, inclusive a indústria farmacêutica, né, se ela previa uma pandemia, em algum momento, né, dentro da sua análise SWOT ou dentro da sua análise eu vou falar como diz a professora Eliana, né, o mineirês, dentro da sua análise PASTEL, né, que é o acrônimo para as letras iniciais, né, dos nossos fatores ambientais, políticos, tecnológicos, sociais e econômicos, né, ou PASTEL. Nenhuma indústria, né, mesmo o principal hospital do mundo, a principal empresa de produtos farmacêuticos do planeta, ela previa uma pandemia como foi a pandemia da Covid-19. E se previsse, certamente não existiria nenhuma ação, né, que ela poderia ter tomado para se precaver, para mitigar os riscos que a Covid-19 expôs, né, os hospitais e expôs a todas as outras instituições. Então, dentro da nossa instituição, nós prevíamos, né, vulnerabilidades muito locais, municipais, né? A nossa região ela tem um histórico de inundações e de enchentes, então o nosso hospital ele previa como algo caótico mais uma enchente, mais uma inundação. E em 2020 nós saíamos da segunda inundação, da segunda enchente. Nós somos um hospital de 4 andares e quando chove muito em Muriaé, em Minas Gerais, sempre inunda o nosso primeiro piso, o nosso primeiro andar. Todas as ruas em volta da nossa instituição, elas ficam tomadas da água do rio. O nosso hospital ele fica no mesmo nível desse rio Muriaé.
Então, era para isso que nós nos preparávamos, para mais uma enchente, para mais uma inundação, e aí veio os primeiros sinais de que algo diferente ocorreria dentro do nosso mercado. Quando foi em fevereiro, nós paramos todos os nossos projetos, né, de aquisições de novos equipamentos, inclusive de respiradores, né, pulmonares também. Nós havíamos feito algumas compras no último mês de dezembro, mas eram poucos respiradores, e a pandemia, no dia meados de fevereiro, alguns fornecedores já davam sinais, né, de que algo diferente ocorreria. O hospital, rapidamente, ele comprou, ele estocou alguns itens estratégicos, entre eles os EPIs, né? Quando, então, 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela decreta o estado de emergência e calamidade pública de ordem internacional. E quando foi em 11 de março de 2020, dia 20 de março, dia 11 foi a OMS, dia 20 de março foi o governo brasileiro, né, o governo federal, através do Senado Federal, eles decretam um estado de calamidade pública, e aí, oficialmente, a nossa instituição, ou seja, todos nós, enquanto profissionais, enxergávamos ali, né, e assumíamos que aquilo que estava ocorrendo apenas nos noticiários estava ocorrendo lá, dentro da nossa instituição. No dia 20 de março, nós tínhamos, no Brasil, apenas 9 casos sendo investigados, né? Não havia nenhuma confirmação de Covid-19, apenas 9 casos sendo investigados. Mas a nossa instituição, através dos sinais que o mercado dava, né, no noticiário, estava tomado de notícias sobre o coronavírus, né, o vírus chinês, e aí nos precavemos. Agora, eu repito, isso não estava previsto na nossa análise SWOT, né, a nossa análise de ambiente, de longe isso estava previsto. E isso provocou uma paralisação de todos os investimentos, né? Nós cessamos todos os investimentos, né? Fizemos uma nova análise de ambiente, sentamos com o nosso grupo gestor, o nosso grupo gerencial, e transformamos esse grupo gerencial no nosso comitê de crise, no nosso grupo de crise, né? Nós não criamos um segundo grupo, nós simplesmente remodelamos o nosso estilo de gestão para atravessar esse momento difícil e que transformou completamente, né, virou de perna para o ar a nossa instituição. Sim, aí você falou de duas perspectivas diferentes, né? Igual vocês se preparavam para crises locais, igual você deu o exemplo de enchente, mas a gente também teve a pandemia, né? E eu queria saber de você, nessas duas perspectivas, como é que era a gestão dos colaboradores? Como é que você, como líder, lidou com isso? Bem, a pandemia, ela nos ensinou isso também. Em momentos em situações críticas, muito críticas, extremamente críticas, como foi a Covid-19, não há tempo para planejamentos demorados, estratégias complexas, não é? Vocês sabem o que prevalece em um momento desse, né? Para você que é um líder de uma grande instituição. Hoje o hospital tem aproximadamente 1.680 colaboradores diretos, fora os prestadores indiretos. O que prevalece é a cultura institucional. O que prevalece é o propósito daquela instituição, não é? É o senso de pertencimento. É isso que nos manteve de pé. Né? Não foi nenhuma estratégia complexa. É claro que nós tivemos que usar de criatividade, de sensibilidade, de ferramentas de gestão, né? Para fazer uma nova análise ambiental e situar a nossa instituição. Remodelar o nosso negócio para atravessar aquilo que era muito novo, que todos nós desconhecíamos, que ninguém sabia lidar.
muito menos com o vírus, muito menos com o cenário econômico, né, que aguardava a instituição a partir daquele momento. Então, nós saímos de casa apenas com uma certeza, né? Eu saio de casa porque existe um propósito. Eu assumi um propósito de conviver em sociedade, de multiplicar oportunidades e de gerar prosperidade para as pessoas e para a sociedade. Então, nós tentávamos fazer com que todos os colaboradores pensassem dessa forma. Saiam de casa todos os dias, não se justifiquem, não se desculpem, levantem, se apresentem aqui amanhã, deem o melhor que vocês têm, em nome dessa irmandade, em nome desse senso de pertencimento, em nome desse grande propósito, né? Nos dê uma missão. Aqui estão os nossos soldados, aqui estão os nossos irmãos, e nós vamos fazer isso por nós, pelos nossos pacientes e por toda uma sociedade, para melhorar a nossa cidade, para melhorar as circunstâncias do nosso ambiente e para fazer com que as pessoas pudessem retornar às suas casas vivas, não é? Para que aquelas pessoas que estavam isoladas dentro do nosso hospital, para que elas pudessem sentir de novo, não é? A sensação de pertencer a uma família, né? Perdemos muitas vidas, isso doeu muito, né? O nosso propósito, ele não prevê a morte, mas a morte existe, as fatalidades existem. Pessoal, a minha câmera travou, eu espero que vocês continuem ouvindo. Se vocês puderem me dar um sinal. Estamos ouvindo. Sim. Vocês estão ouvindo? Sim. Ok. Está com uma forte chuva aqui no momento, então pode ser alguma instabilidade, tá? Enfim, nós tentamos transmitir isso para os nossos colaboradores e reforçando. Isso certamente não foi só dentro da instituição onde eu administro, São José do Avaí. Isso é dentro de qualquer instituição, né? Isso é dentro de uma família, isso é dentro de uma igreja, isso é dentro de uma comunidade. Em situações críticas, o que deve prevalecer é a cultura, né? O que deve prevalecer é o propósito. Porque, imagine só, uma instituição do porte da nossa, é obviamente que ela sobrevive, ela dá passos guiada por um grande planejamento estratégico. Porém, nós tivemos que rasgar o nosso planejamento estratégico. Nós simplesmente rasgamos, não tinha como aplicar absolutamente nada. Nada. Era um novo ambiente, não é? Era um novo mercado, eram novos players que estavam se relacionando conosco, não é? Eu queria até fazer um adendo, quando eu falo de players, né? Hoje o nosso país tem aproximadamente, pelo menos em relação ao último censo, né, do IBGE, nós temos aproximadamente 220 milhões de brasileiros, 230 milhões de brasileiros. O nosso modelo de saúde está centralizado na União e ele vai se descentralizando para os estados até chegar nos municípios, né? Durante a pandemia, quem fez a saúde do Brasil funcionar, né, foram os municípios, foram as cidades, foi o Nossa Senhora das Graças aí em Sete Lagoas, né? Foi o São José do Avaí, aqui em Itaperuna, foi o Hospital Municipal aí em Sete Lagoas, foram os municípios, foram os prefeitos, foram as secretarias municipais de saúde que fizeram a saúde funcionar. Então, eu rendo aqui, aproveito o espaço, todas as minhas homenagens, né, aos hospitais filantrópicos, aos hospitais municipais e especialmente a todos os profissionais da vigilância sanitária, de todas as esferas, municipal, estadual e federal.
os profissionais da vigilância sanitária do Brasil, né, eles colocaram o Brasil em um patamar diferenciado. Né? Isso não é de agora, isso não é somente em relação à pandemia, de muitas décadas. Né? Então, eu rendo aqui as minhas homenagens a todos os profissionais da vigilância sanitária de todas as esferas do nosso país. Né? Eles fizeram a diferença, criaram regras rígidas, não apenas em relação às vacinas, mas também em relação ao funcionamento, à operação dos hospitais. Né? No nosso hospital, nós tivemos que remodelar toda a estrutura, é como se tivéssemos criado um hospital dentro do próprio hospital. Né? E agradeço também a todos os nossos colaboradores que assumiram, de fato, o propósito da instituição e compareceram todos os dias, apesar de toda a pressão que eles sofreram, né? Algo sobrenatural. De fato, muitos chegaram à estafa, né? Porque foi um ambiente, de fato, desafiador, que testa o nervo e haja santo para ajudar as pessoas a se manterem de pé. Isso. E hoje que, assim, vamos dizer, já está um pouco mais calmo, né, nesse ambiente de pandemia, como é que estão os seus colaboradores hoje? Assim, você sabe me dizer? Sim. Nós tivemos que tomar decisões muito difíceis, né, muito duras, durante a pandemia. Em 11 de março, quando a OMS decretou, dia 20 de março, o governo brasileiro, no dia, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, eu sentei com o presidente da instituição, Dr. Eugênio Carlos, e ele me disse o seguinte: Renato, hoje nós somos aproximadamente 1.500 funcionários. Eu não quero demitir nenhum colaborador. Custe o que custar. Eu quero manter todos, eu quero preservar todos. Você é o gestor, vá para casa e elabore um plano para que isso se sustente. Enfim, eu devo ter ficado pelo menos uns 3 dias sem dormir, né? Virava noite com o notebook, lia todo tipo de artigo pela internet, né? Artigo em inglês, em francês, em aramaico, tudo que vocês puderem imaginar. E elaborei um plano e apresentei esse plano. Qual que era o ponto central? Né? Foram mais de 30 ações que nós tomamos, tá? Mas tinha uma delas que impactava diretamente a vida, o bem-estar do nosso colaborador. Impactava diretamente o clima organizacional. Nós pensamos, né? Se o objetivo é fazer com que todos, de fato, né, se comportem como uma família, como uma irmandade, todos unidos, né, que se levantam todos os dias para atender aos clientes que nos confiam a sua vida e a sua saúde, eu só tenho que criar um hospital, eu não posso criar 2 hospitais. Em abril, a nossa receita caiu 46%. Nós entendíamos que tínhamos chegado ao fundo do poço. Só que junho nos apresentou o fundo do poço. A nossa receita caiu 60%. Então, eu não tinha muitas ferramentas, né, para nos ajudar. O nosso caixa, ele já estava sendo diluído. As nossas reservas financeiras estavam sendo rebaixadas, né? E nós tínhamos que tomar uma decisão. Então, o nosso plano foi fazer um corte linear na nossa receita, né? A começar pela minha remuneração. Nós cortamos 15% da remuneração de todos os colaboradores e prestadores de serviço do hospital. Fizemos isso por 2 meses. 2 meses. Entramos num acordo, chamamos o sindicato dos trabalhadores, né? Fomos até o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apresentamos o plano, apresentamos o cenário, né? Percebam que
quando eu disse em relação aos players, né, que alteraram, foi um pouco disso também, né? O sindicato ganhou muita força, o tribunal também ganhou muita força, e todos eles pensavam assim como o hospital. Foi um pensamento congruente, convergente. O objetivo é manter os postos de trabalho, o máximo de trabalhadores que vocês puderem manter dentro do hospital. Esse é o objetivo. E o nosso plano foi exatamente convergindo para isso. Obviamente que nós tínhamos que fazer o desconto linear de 15%, e assim fizemos. Porém, isso provocou um mal-estar dentro da instituição, né? Muitas vezes eu caminhava pelos corredores e as pessoas estavam tão cabisbaixas, não apenas em relação ao 15%, mas o hospital mudou, né? A atmosfera era outra, com a Covid-19, né, circulando dentro da nossa instituição. Teve um momento, em abril, que o hospital parecia um campo devastado, né? Ou seja, o nosso propósito, que é devolver para as pessoas mais, devolver às famílias, né, pessoas mais saudáveis, até isso nós nos perguntávamos, ou seja, onde estão os nossos clientes para que o hospital consiga cumprir o seu propósito, né? Até os clientes sumiram, só tinha os pacientes da Covid-19, né? Todos os outros clientes simplesmente desapareceram, como se as outras doenças tivessem sumido, né? As colestectomias, os partos, né? Os acidentes de trânsito, todos sumiram, desapareceram. Naquele momento só existia a Covid-19. Então, eu caminhava pelos corredores e eu dava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e eu mal ouvia, né, a resposta dos nossos colaboradores, de tão cabisbaixo que eles estavam. Era apenas uma máscara caminhando ali, né? E aí a gente buscava, a gente ia atrás, nós tomamos inúmeras iniciativas, nós antecipamos hoje, né, historicamente, a nossa instituição pagou pontualmente o salário no 5º dia útil, né? Desde de abril, nós antecipávamos os salários para tentar amenizar esse cenário, né? Colocamos mais um médico do trabalho, contratamos mais um psicólogo, enfim, criamos inúmeras ações dentro da instituição para tentar recuperar a estima, né? Parece que a empresa perdeu a áurea, perdeu a alma, mas existiam sim, né? Muitos fatores e muitas decisões duras que vinham sendo tomadas ali dentro daquela instituição. Então, foi um momento muito difícil, né? Foi um momento, talvez, o momento mais desafiador da carreira e da vida de todas as pessoas que participam conosco hoje do Hospital São José do Avaí, né? Mas um momento de grande aprendizado também. Assim, você que viu isso tudo de perto, nos ajude. Como é que um profissional pode criar um planejamento para superar uma crise? Bom, como eu disse, eu acho que um pouco de tudo, né? Não existe uma fórmula, uma receita pronta, mas eu acho que o principal, Larissa e demais colegas, o principal é coração, né? Você assumir o propósito da sua instituição como seu propósito. Você tem que se tornar não é a empresa e você, não é o colaborador e você, não é a sociedade e você, não, é uma coisa só. Você é isso tudo, né? Você é o líder principal e você tem que assumir para si, para a sua vida, esse propósito, né? Naquele momento, nós precisávamos proteger os colaboradores e montar uma estrutura com segurança para salvar vidas, para salvar o máximo de vidas. Então, o primeiro ponto, coração, propósito, né? Você tem que ter, senão você não chega a lugar nenhum, né? O segundo ponto é, de fato, você utilizar de técnicas e de ferramentas que a administração e que outras profissões oferecem, né?
nós usávamos o tempo inteiro o brainstorming, usávamos a SWOT, usávamos a análise pastel, né? Os stakeholders estavam sempre em contato conosco, como eu disse, o sindicato cresceu, ganhou força, estava dentro da nossa instituição, junto com a Covid. Não bastasse a Covid, não bastasse os desafios impostos por uma pandemia, por uma emergência de importância internacional. Você tinha que saber lidar também com os interesses legítimos do sindicato, que era manter o máximo de postos de trabalho. Então, coração, propósito, a cultura institucional, né, e as ferramentas de administração que você tinha que lançar mão para você montar um plano mínimo. Não tinha tempo de montar estratégia complexa, um belo planejamento, botar no PowerPoint, botar no Prezi, não tinha nada disso, né? Você sentava ali com o seu comitê de crise, olha, isso precisa ser feito, nós vamos tomar essa decisão, tem que reduzir 1,5 milhão do estoque, reduza 15% de todas as remunerações, agende uma reunião para amanhã com o presidente do sindicato, agende uma audiência online com o Tribunal de Justiça, eu vou entrar com eles, eu vou fazer a sustentação oral, nós precisamos implementar todas essas medidas, enfim. É um ambiente de extrema complexidade, né? O dinamismo é muito grande, não há tempo para mimimi, você tem que ser proativo, né? E aí entra o seu propósito pessoal mais uma vez, né? Repetindo aqui, sendo incisivo quanto a isso. Eu me sentia, ao mesmo tempo, pressionado, desafiado, mas eu agradecia muito a Deus, né? Eu agradecia muito a minha família também, por estar ali naquele momento e poder participar ativamente, né? Utilizar de toda a minha capacidade, que é pequena, né? Eu sou um filho de Deus humilde, mas que eu pude participar ativamente para montar um planejamento estratégico que sustentou a empresa durante a crise, né? De fato, o desejo do nosso presidente, do nosso mentor, ele se concretizou, né? O hospital, apesar de ter sofrido em junho 60% de redução da sua receita e que não se recuperou, né, rapidamente. Nós só conseguimos recuperar a receita agora em 2021. O hospital não demitiu nenhum colaborador dos seus mais de 1.500 e hoje aproximadamente 1.630 colaboradores, né? Mas todo mundo teve que se sacrificar, né? Nós não construímos 2 instituições, fizemos um hospital onde todos se comprometeram, onde todos se envolveram, onde todos se sacrificaram. Então não teve uma pessoa lá dentro que cruzou os braços e que ficou observando o seu colega trabalhar. Todo mundo teve que arregaçar as mangas, porque o momento era de criticidade máxima. Então não tinha cargo, não tinha crachá, você tinha que... É aquilo. Venha amanhã, apresente-se, não se justifique e não dê desculpas. Apenas trabalhe e dê o seu melhor. Por você, pelo seu colega de trabalho, pela sua família, pelos seus pacientes e pela sua cidade e pelo seu país. Assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui em outra perspectiva de crise que a gente escuta muito quando a gente pesquisa sobre o assunto, que é sobre crise de imagem. O hospital ou alguma das outras empresas que você fez parte já passou por esse tipo de crise? Sim, a pandemia nos expôs, né? Muitas vulnerabilidades, né? Quantas empresas fecharam durante a pandemia e continuam fechando, né? Não conseguiram remodelar os seus negócios e, por essa razão, fecharam as portas. Quantos hospitais fecharam durante a pandemia e continuam fechando? Quantos hospitais não conseguiram se estabilizar, não é? E durante a pandemia, no auge de todos, né, de todos os fatos, a nossa instituição viveu, sim, uma crise de imagem, porque a sociedade ela não entendia muito do que estava acontecendo, né? O hospital, ele tentou esclarecer, ele tentou participar, a comunidade,
da maneira como nós entendíamos que fosse conveniente para aquele momento ali. Então, a maneira como nós decidimos nos comunicar com os nossos stakeholders, né, entre eles a sociedade, foi através de boletins, né, boletins diários que informavam a situação do Covid, o número de casos confirmados, o número de pacientes internados, o número de mortes, né, o número de novos casos, juntamente com a prefeitura, né? A vigilância epidemiológica da prefeitura também participava conosco diariamente, diuturnamente, de todas essas questões. Mas a imagem da nossa instituição foi muito afetada, né? O hospital teve um momento que ele foi apedrejado, né? E nós que estávamos lá na linha de frente, o profissional tem que ter resiliência. Não dá para se colocar numa situação de vítima, e nós não nos comportamos em nenhum dia como vítimas. Nós sabíamos que naquele momento o hospital era e continua sendo o protagonista de um cenário de crise. Então, por mais que a sociedade não entendesse o que estava ocorrendo, né? Aliás, quem é que entendia? O mundo não entendia o que estava acontecendo. Não é isso? E o hospital, ele sabia de tudo isso. A nossa cultura é muito forte, né? Nós somos uma instituição de quase 100 anos, assim como é o Centro Universitário de Sete Lagoas. Uma empresa como o Centro Universitário, uma empresa como São José do Avaí e qualquer outra instituição centenária, ela tem um pilar muito forte que é a sua cultura, né? Nós somos instituições resilientes. E os profissionais que ali trabalham também precisam compartilhar desse sentimento. Tem que carregar esse DNA no sangue. Então, nós sempre orientávamos aos colaboradores que tomassem cuidado com as reações, né? Que não participassem de comentários em redes sociais, né? Que tivessem o maior zelo do mundo com as pessoas que tinham seus familiares dentro da nossa instituição, infectados, né, e contaminados com a Covid-19, que resguardassem todas as informações, que aquilo era um sigilo, né, que não poderiam ser vazadas. Nós tentamos contornar essa situação, nos fechamos um pouco, né, a única maneira de comunicação, como eu disse, foi o boletim, e nós entendemos que naquele momento nos fechar e nos comunicar apenas pelo boletim foi a maneira mais inteligente e mais profissional de atravessar o momento. O cenário era muito complexo, né? Era uma crise de insumos, né? A China, só para vocês terem uma ideia, em fevereiro, né? Antes ainda da OMS e do Brasil decretar o estado de calamidade pública, quando nós entrávamos em contato com um determinado fornecedor para comprar EPI, para estocar, o que já estava ocorrendo nos portos? A China já estava ordenando, né, que todos os navios cargueiros retornassem com os contêineres de luva, de máscara, de gorro, né, de óculos de proteção, porque os casos haviam se espalhado, né? Por sorte, o hospital conseguiu comprar uma grande quantidade de estoques de EPIs e não faltou EPI em nenhum dia sequer, né? De fevereiro até hoje, dia 19 de novembro de 2021, não faltou um tipo de EPI sequer durante todo o período da pandemia, para nenhum colaborador, para nenhum acompanhante ou visitante da nossa instituição, né? Isso também foi uma resposta profissional, né, que a nossa instituição ofereceu para a comunidade local, mas Larissa e demais colegas, o hospital foi repedrejado e foi muito complexo administrar esse processo, né, de atender, de salvar vidas, de conviver com um número de mortes muito acima do que nós estávamos acostumados. Nós somos um centro de excelência de alta complexidade, com um padrão de medicina, pode-se dizer, nacional, né? Então, nós temos uma taxa de óbito
é muito similar aos grandes centros de saúde do Brasil. Então, os nossos médicos também, eles se autodesafiavam, né? O que está acontecendo, não é isso? Por que eu não estou conseguindo controlar o fator vital? Né? Por que eu estou perdendo tantos pacientes? Mas foi o que nós conhecemos como Covid-19. Então, o nosso tempo já está se esgotando, mas, quer dizer, já se esgotou, né? Mas eu queria que você deixasse para nós, né, para todo mundo que vai assistir o nosso videocast, uma frase, algo simples, que você vai levar depois de tudo isso. Bom, eu acho que eu poderia escrever um livro sobre o que ocorreu durante a pandemia, né, sobre o que é estar à frente, né, representando uma instituição. E eu não estou aqui me representando. Eu represento a Conferência São José do Avaí, eu represento mais de 1.600 colaboradores, né? E o legado que essa pandemia, que a Covid-19 deixa, né, é que nós devemos nos preparar para uma próxima. Isso é o mais relevante. Quando que vai ocorrer, ninguém sabe. Mas os sanitaristas, né, os principais sanitaristas do mundo já afirmam, preparem-se, a próxima virá. A gente só não sabe quando. Então, a pandemia trouxe para mim também um fortalecimento da minha empatia, né, enquanto ser humano, em me reconhecer frágil, em me reconhecer vulnerável, né, mas me reconhecer como ser humano e, como tal, né, poder ter faculdades, né, divinas de percepção, de imaginação, né, de interpretação, de criação, de poder de decisão e de utilizar isso tudo para aperfeiçoar, para modernizar, para reestruturar, para salvar vidas, para proteger empregos, para proteger famílias. Isso não tem preço, né? Então, eu tive a sorte de ser administrador ou ter nascido administrador, né? É uma honra participar, enquanto um profissional da administração, de uma pandemia e trabalhar dentro de uma instituição de saúde, né, que se prestou a salvar vidas e que se prestou a transformar o seu ambiente, por mais que seja um ambiente local, regional, transformar aquele ambiente num ambiente melhor, numa cidade melhor. Então, sempre que você desejar, né, passar para o próximo nível, né, assuma, peça a Deus uma grande missão. Assuma para si essa grande missão, né? Mas pense de uma maneira global, né? Se você deseja construir navios, né, não chame as pessoas para carregar árvores, não chame as pessoas para fazer tarefas minúsculas. Muito pelo contrário, né? Ensine a essas pessoas a desejar, a se apaixonar pela infinita imensidão de um oceano. Acho que é dessa forma que as pessoas conseguem subir de nível, ultrapassar o trivial e alcançar o extraordinário. Eu também acredito que seja bem por esse lado. Mas então, é um assunto que duraria horas, né, para a gente ficar conversando. Eu adorei participar com você, queria agradecer a sua participação, a sua colaboração conosco. Muito obrigado a todos nós por participar. Enfim, o agradecimento é todo meu, tá? Eu me sinto muito honrado em compartilhar e tomar esse tempo de vocês. Eu acho que eu me estendi, né? Eu ultrapassei o tempo, mas, de fato, o tema ele é muito relevante, é instigante, né? Nos torna pessoas inquietas. Enfim, agradeço a professora Eliana pelo seu dinamismo,
a Larissa pela sua simpatia, a mediadora da nossa noite, e aos demais colegas, muitíssimo obrigado por terem acompanhado até o momento, né? Sexta-feira, esse horário, as pessoas geralmente estão ocupando o seu tempo, o seu precioso tempo com outras atividades. Então, muitíssimo obrigado ao Centro Universitário de Sete Lagoas, e que essa centenária instituição continue, né, formando profissionais gabaritados para que essas pessoas prestem bom serviço à população e gerem prosperidade para o nosso país, para Sete Lagoas, para Minas Gerais e também para o nosso mundo, né? O mundo precisa de profissionais melhores e com uma mente global. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Por hoje é só. E eu agradeço de coração, Renato, como eu já tinha dito. E por hoje é só. Obrigado a todos por assistir. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.